Glória a Deus. As crianças já podem se dirigir para a salinha. Ó, eu tô vendo que elas querem cantar de novo. Depois, no final, pode tocar de novo o louvor, então, tá bom? No final, vocês vão louvar o Senhor de novo. Amém, meus irmãos. Enquanto as crianças estão se dirigindo para a sala, para poder ter a música, a aula de música, partitura, a parte também teórica e prática, nós vamos aqui dar sequência ao nosso estudo bíblico. Nós já estamos na terceira aula, não é isso, Puritano? Terceira aula já. E hoje nós vamos tentar fazer um apanhado geral e finalizar o estudo a respeito das doutrinas da graça. Vou fazer o máximo aqui, tio Beto, para não ser muito prolixo e ser mais objetivo, para não dar nó na mente de ninguém. Mas a intenção é todo mundo estar no mesmo pensamento. Como eu falei para os irmãos, desde o início, doutrinas da graça é algo que foi sistematizado na época de 1618 a 1619. Foram 6 meses de estudo, foram 154 reuniões. Se a gente dividir isso pela quantidade de meses, foram 25 aulas, 25 estudos por mês. Ou seja, eles só paravam a reunião para poder cultuar o Senhor no domingo. Porque domingo é o dia do Senhor, o dia que eles reservavam para cultuar o Senhor com a família, com o lar e a reunião da igreja. Durante todos os outros dias, estes servos de Deus, eles estavam na Holanda, no Sínodo de Dort, estudando. A Holanda, naquela época, era o coração teológico da Reforma Protestante. Então, todos os irmãos, não somente da Holanda, mas de todos os países ao redor, eles se direcionaram e foram até a Holanda para estudar a palavra de Deus e definir de uma vez por todas, historicamente, conforme aquilo que os apóstolos haviam ensinado, conforme aquilo que os discípulos dos apóstolos, que são chamados de pais da igreja, haviam ensinado, conforme os pré-reformadores haviam ensinado ao longo da história, conforme agora os reformadores estavam ensinando e buscando consolidar a doutrina da salvação. Doutrinas da graça, então, é a definição daquilo que nós chamamos em um curso de teologia de soteriologia, que é estudo da salvação. Ok? Tem alguém viajando já aí ou está todo mundo aqui comigo? Vem para mim, hein? Vem para mim. Se não falar, eu vou falar mais alto, vou bater pé, assim. O povo prestar atenção. Então isso aconteceu, ok, irmãos? Nós falamos aqui sobre os 5 pontos da doutrina da graça, que hoje é chamado de uma forma vulgar de 5 pontos do calvinismo. Falamos historicamente sobre isso, sobre algumas distorções e sobre algumas pessoas que também estão no meio evangélico, que a grande maioria não entende dessa forma. Hoje entende conforme há 100 e poucos anos atrás, devido ao movimento pentecostal da Rua Azusa, eles começaram a desconstruir novamente essa teologia que foi definida, como a gente falou aqui, como um legado histórico. Então, esses 5 pontos aqui: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Em inglês, a primeira letra de cada frase dessa forma a palavra tulip, que é tulipa. Em inglês, tulip, em português, tulipa. E é por isso que a flor da tulipa é um símbolo da Reforma Protestante. Então eu vou falar aqui, a gente já falou sobre depravação total, eu só vou falar de novo o conceito, ok? Não vou entrar no assunto. Depravação total, o que é isso? Depravação total é uma doutrina teológica derivada do conceito agostiniano, ou seja, 354 a 400 depois de Cristo,
na época que Agostinho sistematizou essa doutrina, a respeito do pecado original. Segundo essa doutrina, o homem não regenerado é absolutamente escravo do pecado. Em virtude disso, ele é totalmente incapaz de exercer sua própria vontade livre para salvar-se. Assim, no que diz respeito à salvação, este homem depende exclusivamente da obra de Deus, que deve vivificá-lo a fim de que este possa ser salvo. Vou resumir aqui. O que é depravação total? Todas as faculdades do homem foram afetadas pelo pecado. E o homem está morto. Diante de um Deus vivo, o homem está morto no seu pecado. Morto não fala, morto não vê, morto não levanta, morto não estende a mão, morto não aceita Jesus. E Paulo fala sobre isso, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que conheça a Deus. Não há nenhum pé que se apresse a vir à presença de Deus. Não há uma boca que fala bênçãos. Ou seja, a boca só procede de maldição. E Paulo disse que é como a boca de uma serpente, de uma víbora, que só destila veneno. Então essa é a condição do homem não regenerado. Ou seja, o homem morto. O que é o homem regenerado? Deus vem e toca naquele homem, imputando nele a fé, colocando dentro dele a fé, e quando a fé entra, o morto ressuscita. Quando ele ressuscita, ele passa a estar regenerado. A partir desse momento que o homem é regenerado, os pés dele começam a se apressar para vir na casa do Senhor. Não casa que eu digo da igreja, 4 paredes. Eu estou falando na presença de Deus. Ele começa a buscar a Deus, ele começa a enxergar a Deus, ele começa a conhecer a Deus. De fato e de forma profunda. Ok? Então, depravação total, o homem está morto. E o homem morto não consegue buscar a Deus. Não consegue vir a Deus. Precisa de uma ação de Deus. Ok? Deixa o tio Beto aqui falar. Sim. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Ela veio e buscou. Exatamente. O Espírito Santo tocou. Aí o trigo vem. Pode vir joio? Pode vir joio também. Pode ter joio no meio. Pode ter joio. Entendeu? Fala, vai. Sim. Sim. Acho que os montanheses, um negócio assim. Eu sei. Combater. Sim. Agostinho já defendeu há muito tempo. Certo? O que a gente falou aqui? Historicamente, o que estava acontecendo? Estava tendo aquele momento na história de humanizar tudo que acontece. Certo? Então, o homem ele estava se colocando no centro agora. Não era mais Deus no centro, era o homem no centro. Então começou a vir a filosofia, os pensamentos daquela época, que tem muita coisa boa na filosofia, tem muita coisa boa em relação a isso, mas houve uma influência muito grande em relação ao ser do homem, como se o homem estivesse no centro de todas as coisas. Isso afetou a teologia. E começaram a falar que não é Deus o soberano, e sim um homem o soberano. Não é Deus que tem um controle de todas as coisas e tudo acontece conforme a sua vontade, mas tudo acontece conforme a vontade do homem. E o homem passa a ser um Deus soberano. E cada um é Deus de si mesmo. Entende? Então, isso é o que entrou como heresia. E eles lutaram contra. Então, depravação total, para a gente não ficar muito em cada tema, depravação total é toda a faculdade do homem foi atingida e o homem está morto no seu pecado. Se Deus não agir, o homem continua morto. O morto não busca Deus. É Deus que busca o morto ressuscitando ele.
Ok? Ok? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Pode falar, Francimar. Não depende do homem, depende de Deus. Depende de Deus tocar no homem. Perfeito. E a gente já mostrou 399 textos aqui em relação a isso. Eu não vou entrar de novo nos textos. Eu vou passar adiante. Depois a gente falou sobre eleição incondicional. O que é eleição incondicional? É uma doutrina teológica que, ao criar o mundo, Deus escolheu muitas pessoas para a salvação, de acordo com o seu próprio propósito. É o que a gente leu nos textos bíblicos, inúmeros textos bíblicos falando exatamente sobre isso. E sem levar em conta a virtude, mérito ou fé nessas pessoas, a fim de exaltar a sua graça. Deus não olhou para o futuro e viu uma fé no coração de alguém, porque está todo mundo morto. Deus, como é controlador e soberano de tudo quanto há, ele elegeu, conforme o seu sua própria vontade, homens para serem salvos. E esses homens ele chama de Israel de Deus, ele chama de Igreja de Cristo, ele chama de povo de Deus, de povo sacerdotal, e tem inúmeros nomes que ele vai chamar. Mas ele elegeu um povo para ser salvo, certo? Muitas pessoas. E outras pessoas, Deus manteve na condição de morto. Deus não os condenou a ser morto. Deus não predestinou para ser morto. Deus predestinou a salvação. Deus salvou, Deus é gracioso. E os homens foram mortos pelo próprio livre-arbítrio que Adão teve. Adão poderia lá no céu, só para ficar muito claro isso daqui, Adão poderia lá no céu não ter pecado. E se Adão não tivesse pecado, Adão continuaria salvo pelos méritos dele. Adão não precisava de Cristo Jesus para ser salvo. Não precisava. Adão já estava salvo. Adão já estava habitando em comunhão entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus o visitava na tarde. Adão já estava em plena harmonia com Deus. Adão era um homem perfeito diante de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Porém, esse homem perfeito e com livre-arbítrio, esse homem peca e erra. E a partir daquele momento, todos estão mortos nos seus pecados. E a partir de então, o homem precisa de um Salvador. Agora o homem não consegue ser salvo mais pelos seus méritos. Alguém consegue não pecar mais? Todos nós pecamos. Adão conseguiria não pecar, mas Adão errou e falhou. Agora, nós não conseguimos não pecar. Nós precisamos de um Salvador, de alguém que nos perdoe de todos os nossos pecados, que é Cristo Jesus. Então, isso é graça. Deus quis exaltar a sua graça em um povo. Mas Deus não pode salvar a todos. Por que que Deus não pode salvar a todos? Poder para isso, para fazer, ele tem. Mas por que que ele não faz? Porque Deus, ao mesmo tempo que é gracioso, amoroso e misericordioso, Deus também é santo, justo, juiz. Exatamente. Então Deus precisa exaltar a sua graça, mas também exaltar a sua santidade, a sua justiça. Certo? Então vamos lá. Próximo. Botei um texto aqui sobre eleição incondicional para ficar ainda mais claro. Só vou ler o texto, não vou comentar. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ok? Agora a gente vai entrar em expiação limitada. A doutrina da expiação limitada, ela afirma que na morte de Jesus Cristo, o Deus triuno teve a intenção de realizar a redenção de cada pessoa dada ao Filho pelo Pai, na eternidade passada, né? Antes.
e aplicar as conquistas do seu sacrifício a cada uma delas pelo Espírito Santo. Em poucas palavras, a morte de Cristo tinha a intenção de ganhar a salvação do povo de Deus, somente. Ele denota a intenção da morte de Cristo apenas para os eleitos e denota a eficácia da morte de Cristo. Ele realmente salvará seus eleitos, garantindo a sua fé no Evangelho. O que é expiação limitada? A cruz de Cristo e o derramar do sangue de Cristo tem poder para salvar todas as pessoas do mundo. Porém, ela é eficaz para os eleitos, segundo o propósito de Deus. É isso que a doutrina afirma, e a gente vai ver isso em alguns textos bíblicos, e nesse eu vou gastar um pouquinho mais, tá bom? Expiação, ela pode ser total. O que é expiação? Expiação é o sangue ser derramado para expiar o pecado, perdoar o pecado, limpar o homem do pecado. O sangue de Cristo tem poder para expiar todos. Porém, Cristo não morreu para todos. Cristo morreu para salvar a sua igreja. Cristo não morreu para salvar todas as pessoas da terra. Porque se Cristo tivesse morrido para salvar todos, todos seriam salvos, porque a vontade de Deus permanece. A vontade de Deus é soberana. Então, Cristo morreu para salvar a igreja. Vamos aos textos aqui, para a gente poder esclarecer essa afirmação. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Gálatas 2, 20 e 21. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está falando aqui em relação a ele, ok? Ele faz parte da igreja de Cristo. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que ele está dizendo aqui? Se a graça de Deus, ela segue o padrão da lei, o que é o padrão da lei? O padrão da lei é o padrão de reciprocidade. Você obedece e você recebe a vitória. Você é um cumpridor da lei de Deus e você é digno de receber a salvação. Se a graça de Deus é estabelecida a todos os homens e a partir da graça de Deus você é salvo pelaquilo que você faz, pelaquilo que você é, pelas suas obras, logo, Cristo morreu em vão. Por que Cristo morreu em vão? Porque ninguém consegue ser perfeito diante de Deus. O que Paulo está dizendo? Se Cristo morreu eficazmente por todos, vamos supor, a expiação não é limitada, a expiação é geral. Cristo morreu por todos. Qualquer um que vir a Cristo será salvo dos seus pecados. Certo? Qualquer um que vir a Cristo está apto a fazer o bem para ser salvo. Qualquer um que vir a Cristo, se fizer boas escolhas, será salvo. Ok? Então vamos partir por cada um de nós aqui. A graça, vamos supor que a graça seja geral. Aí você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Até aí foi Deus que fez e tudo mais. A partir de então, você precisa fazer boas obras para ser salvo. Você precisa andar. Primeiro mandamento. Amará a Deus, primeiro a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de todo o seu coração. Segundo, amarás ao próximo como a ti mesmo. Alguém ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento aqui? Toda a sua força, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento? Alguém ama ao próximo como ama a si mesmo, de verdade?
Se tiver R$200 agora, você vai dividir? Você tem um apartamento. Você divide seu apartamento? O ser humano não faz isso. Ele não faz. Ele não divide. Ele não é fiel ao mandamento de Deus até o fim. Ele não é perfeito. Ele falha. Alguém aqui cumpre o mandamento, não matarás? Vou pegar os irmãos aqui no pulo. Alguém cumpre? Levanta a mão aí. Alguém já matou alguém? Quem não matou ninguém? Levanta a mão. Já matou alguém? Deu tiro em alguém? Não, rapaz, tem um monte de gente que não levantou a mão. Estou preocupada, rapaz. Vou começar a falar o que o povo quer ouvir. Vai, quem nunca matou ninguém, levanta a mão. Vai, vamos pedir. Paulo levou as duas. Pronto. Vamos parar com essa timidez. Não, em tiro, de verdade, em tiro, chumbinho. Ninguém, né? Ninguém. Eu vi aqui ninguém. Calango. Calango não vale. É ser humano. Ninguém nunca matou aqui, certo? Aí os fariseus falavam, a gente cumpre o mandamento. A gente nunca matou. Aí Jesus Cristo disse assim, se você pensar mal contra o seu irmão, se você tiver um leve pensamento ruim contra aquela pessoa, você matou. Todo mundo matou, né? Tudo assassino aqui. Né? Então ninguém cumpre o mandamento de Deus. Ninguém cumpre, irmãos. Irmãos, se não for a graça do Senhor sobre a nossa vida, nós somos dignos de ir para o inferno. E ir para o inferno batendo palma para Deus e dizendo, Senhor, Tu és justo. Tu és justo, Tu és perfeito. Glória a Deus, o Senhor fez o certo em me mandar para o lago de fogo. É isso. Mas Deus é tão gracioso que Ele predestinou a igreja para perdoar os pecados dela e demonstrar sobre esse povo a sua graça. E Cristo morreu e sofreu toda a dor que deveria ser derramada sobre a minha e sobre a sua vida. Cristo sofreu por nós. Cristo sofreu por quem? Pelo mundo todo? Não, pela igreja. É isso que a Bíblia ensina. Vamos ao próximo. Foi não. Agora foi. Romanos 5,15. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A graça de Deus foi abundante sobre muitos, não sobre todos. Vamos mais. Efésios 5:25. Paulo está ensinando a respeito do casamento. Ele faz uma analogia entre o homem e a mulher em relação a Cristo e a noiva. E ele diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou. Cristo morreu por quem? Pela igreja. Cristo não morreu por todos. Cristo morreu pela igreja. Tito 2,14. E ele deu a si mesmo por nós, a igreja, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. É o povo de Deus, dedicado à prática de boas obras. Depois que ele salva o povo, o que o texto em Efésios que a gente leu disse? Que Deus os salvou, os predestinou, para que eles pudessem ser salvos, santos e irrepreensíveis, para que eles pudessem andar em boas obras. Então nós fazemos boas obras porque nós fomos salvos. E não fazemos boas obras para sermos salvos. Se eu faço boa obra para ser salvo, logo o mérito da minha salvação é minha. Se eu sou salvo e depois eu faço obra, eu evidencio que eu fui salvo. Fé sem obra, a fé é morta. Então, se eu não tenho obras,
fica evidenciado que a minha fé não é uma fé genuína, é uma fé morta, é uma fé falsa. Agora, se eu tenho boas obras, fica evidenciado que eu tenho uma fé verdadeira, uma fé genuína. Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele comprou a igreja, ele comprou o rebanho. E nós, pastores, devemos pastorear o rebanho que foi comprado pelo sangue de Cristo, que foi alcançado pelo poder do sangue de Cristo, na cruz do Calvário, para expiação. O sangue era para expiação, o sangue era para perdão, para purificar. O que o sacerdote fazia? Ele pegava o sangue do cordeiro, pegava e ia aspergindo assim, ó, ia aspergindo sobre o povo. Aí o sangue batia e aquilo representava que aquela pessoa estava com o seu pecado purificado. Então o sangue de Cristo foi para a aspersão da igreja de Cristo. Ok? Próximo texto. Aí a pessoa pode dizer assim, não, espera aí, vamos pegar esse texto aqui, ó. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é todo? São todas as pessoas individualmente no mundo? Vamos lá. Imaginem vocês. Cosmovisão da época. João, apóstolo, isso é hermenêutica, tá, irmãos? É você extrair do texto aquilo que de fato foi escrito e foi endereçado. João era judeu e estava escrevendo para o povo judeu, para que o povo judeu enxergasse Jesus Cristo como Deus. É para isso que o evangelho de João foi escrito. Até que ele começa, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E tudo aquilo que foi feito se fez pelo verbo. E ele começa a falar, e no final ele diz, o verbo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. O evangelho de João foi escrito para o povo judeu, para comprovar a divindade de Jesus Cristo. Então João agora está escrevendo para aquele povo, dizendo, Jesus Cristo não veio só para vocês. Jesus Cristo não veio só para o judeu. Jesus Cristo veio para romper a barreira da etnia do povo judeu e o evangelho vai se espalhar para os 4 cantos da terra. Pessoas de todas as tribos, todas as raças, todas as línguas vão acreditar em Cristo Jesus, vão crer em Cristo Jesus e serão salvas dos seus pecados. Quando João escreve todo aquele que crê, ele está dizendo não só judeu, mas todas as pessoas de outras nações. Os gentios também. É isso que João está dizendo. Em Apocalipse, a palavra vai se auto-interpretar. Lembra que eu falei aqui várias vezes que na carta de Pedro diz que a Bíblia não é de interpretação pessoal? Não sou eu que dou a interpretação, mas a própria Bíblia se auto-interpreta. Você pega um texto difícil de entender e outro texto vai dar luz àquele texto. E dentro do contexto do toda a Escritura, você vai entender aquilo que a Bíblia está dizendo. Esse é um dos textos. Apocalipse diz assim: depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todo aquele que crê, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz a salvação. Salvação, lá é sobre salvação aqui. A salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. A salvação pertence a quem? A Deus e ao Cordeiro. Francimar falou que a salvação é obra de Deus. A salvação de fato é obra de Deus e não obra do homem. Ok? Então a salvação vem de Deus. Quem é todo aquele que crê? Todos os povos, todas as línguas. Ia romper a barreira de Israel. Ok?
Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Todo aquele que crê, por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Romanos 1:8. Primeiramente dou graças a Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. O que Jesus Cristo disse na grande comitiva? Ide a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso é a interpretação da própria Escritura jogando luz nela. Não é a gente dando a interpretação, é a Escritura se auto-interpretando. E uma interpretação que não está vindo da Igreja Batista Reformada Aliança da Cruz, mas uma interpretação que já vem desde um legado histórico dos apóstolos, dos pais da igreja, pré-reformadores, reformadores, consolidada pelos puritanos e chegou até o nosso século. E a igreja permanece na doutrina dos Atos 2:42. Amém. O próximo é graça irresistível. O que é graça irresistível? Graça irresistível se refere à obra soberana de Deus em vencer a rebelião do nosso coração e trazer-nos a fé em Cristo. Resumiu John Piper. Atos 13:48. Vamos falar sobre isso lendo os textos. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Quem creram? Todos. Vamos lá, lê todo mundo junto aí. Tá todo mundo de óculos aí, vai. Todos os que haviam sido para a vida. Todos quem? Que haviam sido? A Bíblia fala sobre isso, irmãos. Não tem como fugir disso. Eu não posso rasgar os textos bíblicos. Existe a soberania de Deus. Existe um mistério entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Existe isso. E a gente não pode omitir isso da Bíblia, diminuindo a soberania de Deus. De fato, Deus é soberano. E haviam pessoas que foram destinadas entre os gentios. E a palavra foi pregada. E eles ouviram a palavra de Deus, foram tocados pelo Espírito Santo, foram regenerados, ressuscitou e buscaram a Deus. Pela sua responsabilidade após a ressurreição. Ok? Próximo texto. Perseverança dos santos. Já vou direto aqui. Ficou claro? Graça irresistível? O que é graça irresistível? Se você é depravado totalmente, se a expiação ela foi sobre a sua vida, você regenerou, você não vai resistir à graça de Deus. Os eleitos, a igreja de Cristo, ela vai vir a Cristo e ela vai ser vitoriosa. Porque Deus garantirá a vitória da igreja. Nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Ou no próximo texto a gente vai finalizar também. Perseverança dos santos. É a doutrina que afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação, por serem eles o objeto do eterno decreto da eleição e por serem eles o objeto da expiação realizada por Cristo. Visto que o mesmo poder de Deus que os salvou, os preservará e os santificará até o final. Esse texto resume muito bem a respeito da graça irresistível, por isso tem um pouco mais de texto aqui. João 6, 39 e 40 diz assim: E a vontade de quem me enviou é esta, isso é Jesus Cristo falando, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem é todo homem que vai ao Filho para crer nele e ter a vida eterna? São aqueles que o Pai enviou. Ok? Próximo texto vai consolidar um pouquinho mais. João 10, 26 a 29. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Por que eles não creram? Porque eu tenho um livre-arbítrio e eu
decidi, não. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Isso você está falando para os fariseus. Não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará. Vão, irmãos? Não comeram feijão, não? Da minha mão. Jamais perecerão, não vai perecer. As ovelhas de Deus não vão perecer. As ovelhas de Cristo não vão perecer. E ninguém as arrebatará da mão dele. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Quem pode tirar a ovelha da mão de Deus? Quem pode tirar a ovelha da mão de Cristo? Ninguém. Agora, se Cristo fala e a fé vem por onde? Pelo ouvir e ouvir a palavra. Cristo falou, aquele povo não creu. Por que vocês não creram? Vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu vou falar e elas vão reconhecer. Elas vão ressuscitar. Elas vão vir a mim. Elas vão se levantar e vão vir. E essas que vierem a mim, que são de fato as minhas ovelhas, que é o povo de Deus, que é a nação sacerdotal, que são os eleitos do Senhor, esse povo vai estar na minha mão. Na minha mão, na mão de Deus. E quem tem poder para arrebatar a ovelha da mão de Cristo? Se ele é o guarda de Israel que não dorme, que não tosqueneja jamais. Se Deus é por nós, esse é o verdadeiro sentido do texto. Quem será contra nós? Paulo escreve dizendo assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus que os justifica, Deus justificou a vida de pastor Gerson. Justificar é todo pecado do passado, presente e futuro foi perdoado, foi justificado por Cristo na cruz do Calvário. Quem pode intentar acusação contra alguém que foi justificado por Deus? Satanás? Os demônios? Quem pode separar pastor Gerson, um eleito de Deus, do Senhor? Quem pode arrebatar? Vamos lá o texto. Romanos, exatamente sobre isso. 30, 28, 30, 38, 39. Diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada poderá separar a igreja de Cristo, os eleitos de Deus, a nação sacerdotal. Opa, mas espera aí, irmão. Eu já conheço uma pessoa que veio para a igreja. E ele veio para a igreja e desceu as águas. Assim como tio Beto desceu as águas. Tem a mesma convicção de tio Beto. Aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Fez o discipulado da igreja. Estudo bíblico. Adotou a confissão de fé. Falou que é um crente, um cristão. Viveu anos. Foi eleito diácono na igreja. Fez um curso de teologia. Foi eleito pastor dentro da igreja. Pelo presbitério da igreja. Pregava a palavra de Deus e estava à frente da minha igreja. E me ensinava o caminho da salvação. Entretanto, chegou um determinado momento que esse pastor negou tudo aquilo que ele pregou. Tudo aquilo que ele ensinou. E foi embora. E viveu no mundão. Nas drogas, na prostituição. E morreu nesse estado. Isso quer dizer, então, que esse pastor foi regenerado, foi salvo, e depois ele foi para o mundão, e mesmo no mundão ele foi salvo? Isso quer dizer, então, que esse pastor, ele foi um eleito de Deus, era igreja de Deus, mas alguém arrebatou ele da mão de Cristo?
e aí ele foi embora para o mundão e perdeu a sua salvação? Não. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse pastor, este homem, ele não era trigo. Ele não era de fato um eleito de Deus. Ele não era de fato a igreja de Cristo. Não é que ele foi salvo e perdeu a salvação. Ele nunca foi salvo. Ele foi iluminado pelo Espírito Santo. Ele foi santificado pela igreja. E caminhou com a igreja. E andava junto. E joio anda junto. A Bíblia não diz que joio vai ser membro de igreja. Onde que está no texto bíblico que joio só pode ser membro de igreja? Não diz não que joio pode ser diácono? Que joio pode ser pastor? O joio está no meio da igreja. E no meio da igreja estou eu. No meio da igreja está pastor Gerson. No meio da igreja está Suel. No meio da igreja está todo mundo aqui. Qualquer um pode ser joio. Ora, então como que eu sei que eu não sou joio? Como ter certeza de que eu sou de fato um salvo e um eleito de Deus? Se perseverar perfeito. Se esses 5 pontos aqui estiverem vivos na sua vida. E o último ponto é a perseverança dos santos. Se você perseverar até o fim, se você for fiel até o fim, o que é ser fiel? É nunca errar e nunca tropeçar? Não. É nunca errar e nunca tropeçar em paz. Em paz. O Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, vai te incomodar, tio Beto. Vai te incomodar e você vai se arrepender. Lembra do filho pródigo? Foi embora. Mas era filho. Foi embora. Foi viver a sua vida. Mas em um determinado momento, o Espírito Santo incomodou a vida daquele jovem. E aquele jovem tomou uma decisão. Levantar-me-ei, terei o meu pai. Voltou. Por que ele voltou? O Espírito Santo o convenceu. Ele se arrependeu. O Espírito Santo está lá. Ó. Martinho Lutero dizia que o Espírito Santo é como uma marreta na penha. É você pegar uma marreta e bater na penha e ficar pão, pão, pão na sua consciência. Toda vez que você erra, toda vez que você peca, toda vez que você pensa alguma coisa errada e pecaminosa, depois o Espírito Santo vem e te martela, te marreta e te bota de joelho de novo. E você vai orar, e você vai clamar, e você vai se arrepender, e você vai chorar. E se isso não acontecer, em momento nenhum, é evidência de que não é cristão. Certo? Filipenses 1:6 diz assim: estou plenamente certo, totalmente certo, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até... Se o Espírito Santo de fato iniciou boa obra no seu coração, qual é o início da boa obra? Batismo com o Espírito Santo. É o selo. Quem é batizado com o Espírito Santo? Todo o crente. Todo o cristão verdadeiro. Todo aquele que é salvo por Deus. Porque batismo com o Espírito Santo não é falar em idiomas desconhecidos. Batismo com o Espírito Santo não é não é isso. A Bíblia não fala isso. Batismo com o Espírito Santo é penhor da nossa salvação. É garantia de salvação. É você ter um coração de pedra e você agora ter um coração de carne. Onde os mandamentos de Deus são escritos. Isso é batismo com o Espírito Santo. Quem foi batizado com o Espírito Santo? Todo aquele que foi salvo. Eu me lembro quando João, não precisa achar o texto não, quando João Batista estava falando a respeito do batismo nas águas. Ele diz assim: haverá um que vai vir após mim, que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É um batismo só ou são dois? Paralelismo, a gente olha o próximo texto e o próximo texto diz: vai pegar o trigo e vai colocar na eira. Vai pegar a palha e vai colocar no fogo, no tormento eterno. E esse fogo jamais vai se acabar. Vai ser atormentado.
Então o que é o batismo com o Espírito Santo? E o que é o batismo com fogo? Batismo com o Espírito Santo é pegar o trigo e colocar na eira. E batismo com fogo? É pegar a palha e jogar no fogo. Jesus Cristo é aquele que salva e é aquele que condena, irmãos. Que condena. Ou você cumpre a lei e é salvo, ou você descumpre a lei e você é condenado. Quem cumpre a lei aqui? Ninguém? Mas Cristo cumpriu por você e te salvou pela graça. Você é salvo. E quem não cumpre é condenado. Batismo com o Espírito Santo é salvação. Batismo com fogo é condenação. E tem gente que canta corinho pedindo banda fogo, Senhor, batiza o meu coração. Mas essa é cena para o próximo capítulo. Resumidamente, as doutrinas da graça, elas têm uma sequência lógica. Então observem bem. Se você é totalmente depravado, em qual sentido totalmente depravado? Você está morto e você não pode se achegar a Cristo? É necessário que Deus se achegue a você? É necessário que a sua eleição, então, seja uma eleição incondicional. Deus não te escolhe porque há virtude em você. Deus te escolhe porque há misericórdia nele. Deus não te escolhe porque há fé prevista. Deus não te escolhe porque há bondade intrínseca. Deus está todo mundo morto. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, gratuito, graça, é vida. Então a eleição é incondicional. Deus não escolhe porque um é bom e outro é ruim. Lembra de Romanos 9? Escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Não porque havia obras, porque eles ainda estavam no ventre, mas para que ficasse firme aquilo que é a eleição, diz o texto. A eleição, depois lê lá, Romanos 9, eu não vou abrir de novo, a gente já leu isso aqui. Para ficar firme que é a eleição e é o Deus que chama, Deus então escolhe Jacó e aborrece Esaú, ou seja, mantém Esaú na posição dele de morto. Ele disse, ora, mas Deus é injusto por causa disso? Lembra o texto? O que o texto diz? De modo nenhum. Ele tem misericórdia com quem ele quer. E ele se move de compaixão com quem ele quer. E tudo ele faz conforme a sua própria vontade. De forma que Deus permanece sendo justo e permanece sendo bom. É isso que a Bíblia fala a respeito da salvação. Então, a eleição é incondicional. E a expiação, ela é limitada, não é para todos. É para o povo de Deus. E a graça, ela tem que ser irresistível. Porque se Cristo morreu por Gerson, e Gerson não pode fazer da cruz de Cristo vã. Ele não pode negar. O Espírito Santo vai convencê-lo de forma eficaz. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai convencê-lo. E não vai obrigá-lo, não. Não vai pegar pelos cabelos, né? Você já viu aquele negócio de coisa de desenho? Que o homem da pré-história pega a mulher pelos cabelos e arrasta? Cristo não vai pegar a gente pelos cabelos e arrastar, não. Ele vai te convencer. E você vai entender. Você vai compreender a graça de Deus. Você vai compreender a Cristo. Você vai compreender o Evangelho. E quem em sã consciência toma veneno e morre, não faz isso. Imagina você caminhando para um abismo. E você está de olho fechado. E uma voz está falando, isso mesmo, vai, marcha firme. Você está indo para o céu, vai, é isso mesmo, esse é o caminho. Essa é a verdade, essa é a luz. De repente, a venda é tirada. E você olha e tem um abismo de todo tamanho. E a voz continua, vai, marcha. Você vai? Ninguém em sã consciência vai. Por quê? Porque você foi convencido pela imagem que você está vendo, pela cena, que você tem que voltar. Não, peraí, eu vou para cá. Eu vou para o outro lado. O Espírito Santo é aquele que tira a venda e convence o homem do pecado e do juízo e da justiça de Deus. Então a graça, ela não é irresistível. Mas o homem pode resistir durante um tempo? Pode, o filho pródigo não resistiu durante um tempo? O homem pode estar na igreja, depois se desviar, depois se arrepender e depois voltar? Pode, isso acontece. Isso acontece.
Sua Bíblia não isenta as ovelhas de tropeçar e cair na lama. Mas Charles Spurgeon falou uma frase que para mim é sensacional. Ele disse o seguinte: as ovelhas podem tropeçar e cair na lama, mas somente os porcos têm prazer em rolar na lama. A ovelha não tem prazer em rolar na lama. A ovelha vai ficar lá numa situação ruim. E Cristo vai vir, vai deixar as 99 lá e vai buscar. A ovelha não vai deixar ninguém para trás, irmãos. Não vai deixar uma unha para trás. O povo de Deus vai ser arrebatado. E ninguém vai tirar das mãos de Deus. Mas tropeçar é algo que acontece na nossa vida. Agora, permanecer na lama rolando com prazer, não. E o último, perseverança dos santos. Como eu sei que tudo isso se aplica à minha vida? Se você perseverar até o fim. Se você lutar até o fim, você vai ser salvo. A coroa da vida te será entregue. Aquele que perseverar até o fim, Apocalipse, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a teologia de uma forma total. Existe a soberania de Deus e existe a responsabilidade do homem. E a gente só vai entender isso plenamente quando a gente chegar no céu. Como Miriana lembrou aqui um dia desse, Paulo disse assim: hoje enxergo a Cristo como que por um latão polido, como que por um espelho. Naquela época, o latão de bronze polido, você não enxergava a sua imagem com clareza. Você enxergava a sua imagem lá, mas não via com total nitidez. E Paulo disse: eu enxergo a Cristo assim, um latão de bronze polido. Eu não vejo claramente, eu não compreendo na totalidade ou na plenitude todas as coisas. Mas um dia, disse Paulo, um dia eu o verei face a face. Um dia eu vou entender todas as coisas. Ter a compreensão disso daqui não salva ninguém. Alguém pode discordar disso daqui. E a gente tem irmãos que discordam. Da Assembleia de Deus, por exemplo, são irmãos que discordam disso daqui. Não tem problema nenhum. Convivemos da mesma forma, na mesma harmonia. Porque os fundamentos da fé não são negados. Os mesmos fundamentos da fé, Cristo é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Evangelho de Cristo, a salvação para eles continua sendo pela graça, apesar deles ter um pouco de dificuldade de entender isso daqui que a gente está falando. E não é fácil, os irmãos sabem disso, é difícil, é um pouco complicado, complexo, mas o Espírito Santo ilumina a nossa mente, a gente vai compreendendo e entendendo à luz da palavra de Deus as verdades bíblicas. Tá bom? Finalizado? Tirou os notes, Beto? Mais ou menos? Mais ou menos. Alguma dúvida, irmãos? Algum questionamento, alguma coisa? Irmãos, fica à vontade. Se eu não souber responder, eu passo para o pastor Gesso. O pastor Gesso responde. Ficou claro? Então, cadê as crianças? Traz as crianças aí para... Pode. O louvorzinho delas aqui para encerrar. 8h30.